Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso de número 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 14, diz assim: Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ela não tem? E seu marido é? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 14. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Vamos lá, mais um texto. Lucas, capítulo 5, verso 6. Lucas 5, 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero mostrar a você hoje um modelo. Ele não é um único, mas é um modelo muito recorrente quando observamos na Bíblia o agir de Deus em favor de pessoas. Em algumas ocasiões, nós observamos outros modelos, como por exemplo, Jesus indo até o paralítico do tanque de Betesda, que nada fez além de estar ali no tanque buscando uma cura. Mas os três textos que eu mostrei para vocês, 1 Reis, 2 Reis e Lucas, eles têm algo que os une, que é uma necessidade do reino sendo suprida de forma antecipada antes do milagre chegar. É esse modelo que eu quero mostrar para você, porque é um modelo muito recorrente, é um modelo muito comum. Nós vemos a resposta aparecendo para esse tipo de pessoas. Qual é o grande problema? É que muitas vezes nós pregamos uma palavra bíblica e sem cumprirmos aquilo que o personagem bíblico fez para obter o resultado, nós pegamos apenas os resultados para nós. Vamos ver, por exemplo, Paulo ministrando à igreja dos Filipenses, dizendo que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. E quando nós olhamos isso, o que nós fazemos? Olhamos para o Deus Todo-Poderoso em glória, segundo as suas riquezas, disponibilizando bênçãos e vitórias para nós. Só que nós nos esquecemos que isso não foi escrito para a gente. Isso foi escrito para os filipenses. Pastor, mas eu não posso transformar essa palavra para mim? Posso, claro, desde que eu pratique e faça a mesma coisa que os filipenses fizeram. Quando eu quero transportar o texto, a promessa, quando eu quero transformar ou transportar o fato do personagem bíblico para a minha vida, eu preciso olhar o que esse personagem fez, para entender o caminho que o fato, o acontecimento, o milagre, ele vai trilhar para chegar até a mim. Qual é o grande problema? As pessoas pegam a teoria do fato
mas esquecem da prática. Quando elas não praticam, mas apenas falam, o que acontece? Nada. Essa é a grande questão. Quando eu mostrei para vocês a primeira situação, ela conta a história de uma mulher rica que não estava precisando de grana, uma mulher bem casada que não estava com problema conjugal. Nós olhamos para uma mulher aparentemente saudável, não tinha nenhuma doença, uma mulher que vivia bem, era bem emocionalmente, vivendo no meio de seu povo. Porém, o que aconteceu com essa mulher? Um dia, essa mulher olhou para o profeta e disse: eu vou receber esse cara na minha casa. Por quê? Porque eu quero receber. O que eu estou precisando que o profeta resolva na minha casa? Nada. Então por que é que eu vou trazê-lo? Porque eu quero. Quando ela utiliza esse modelo de investir no reino, de investir no profeta, de fazer alguma coisa de forma prévia, um dia, uma necessidade que ela tinha e que ninguém poderia suprir é identificada. E essa necessidade é um filho que ela já se conformou em não ter. Ela aprendeu a ser feliz sem um filho, porque ela não pode ter, o que indica a maturidade dessa mulher. Ela disse: eu sou feliz, habito no meio do meu povo, eu estou realizada e aprendi a valorizar mais o que eu tenho do que o que eu não tenho. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? O milagre acontecendo. Vamos agora para o segundo texto de 1 Reis. O processo é o mesmo. O que temos agora? Uma mulher sem marido, sem grana, uma mulher num contexto de crise muito grande, à beira do caos. E o que acontece? Ela recebe na casa dela um profeta, e ela vai preparar algo que primeiro vai ao profeta. E por ir primeiro ao profeta e suprir uma necessidade do profeta, o profeta diz: a farinha e o azeite não acaba até que volte a chover. O que eu quero mostrar hoje é que, na maioria das vezes, a necessidade do reino vai chegar na sua vida. Deus vai te dar a oportunidade de fazer alguma coisa pelo reino dele. E por favor, o reino dele é muito mais do que uma denominação e uma igreja. É importante você entender isso. Às vezes o reino dele vai chegar até você com um filho de Deus necessitado que bate à sua porta, com alguém que chega trazendo uma demanda, uma necessidade. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que essa é uma dinâmica muito comum. A necessidade aparecer primeiro e o milagre aparece depois. O problema é que quando nós falamos de necessidade, sempre parece que são coisas materiais. Sempre que parece que a vida vai requerer de mim recursos que eu não tenho. Preste atenção, todas as vezes que Deus pedir algo de você, é porque você tem. Ele não vai pedir a você aquilo que você não tem. Pode ser até que entre num conflito entre uma necessidade que você precisa suprir com aquilo e o que Ele está te mandando. Eu vou te mostrar agora o terceiro texto que eu usei com vocês, que é o terceiro, Lucas 5:6, que diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que lhe rompia-se-lhe as redes. Aqui, o texto se equipara aos textos anteriores, onde o filho nasce para aquela mulher que era estéril, ou seu marido. Aqui acontece a mesma coisa, que é o azeite e a farinha não acabando. Aqui o contexto
é outro. Mas o que nós vemos é uma necessidade ou uma demanda sendo atendida. Mas quando isso começa? É isso que eu quero ver com você rapidinho. Lucas capítulo 5, verso 1. Só voltar para o 1 desse texto. Isso, Lucas 5, 1. Volta para mim, por favor. Travou aí? Isso. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Preste atenção. Apertando quem? A multidão está apertando Jesus. Jesus está ficando sem condições de falar. As pessoas buscam uma proximidade com ele, que está dificultando ele desempenhar o que deseja. E eu, olhando para Jesus agora, descubro que ele tem um problema. Ele está apertado. A situação que ele se encontra é desconfortável. Jesus tem um problema para resolver. Eu preciso me afastar dessa multidão. Como é que eu vou resolver isso? Olhe bem. Um problema aparece, uma dificuldade aparece para Jesus. Quando uma dificuldade aparece para Jesus, o que ele faz como ser humano? O que todo ser humano que enfrenta problemas deve fazer: buscar resolver o seu problema. Eu estou apertado, essas pessoas estão se aproximando, elas estão perdendo o controle, eu não estou tendo como expor, está ficando muito difícil. Jesus começa a enfrentar um problema. E aí então o verso 2 entra em cena. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus tem um problema, mas lá na frente ele identifica uma solução. Ele tem uma ideia. Eu já sei como eu vou resolver o meu problema. Sabe o que ele fez? Aparecer um palco, microfone, segurança. Não. Ele olhou lá na frente e teve uma ideia. Eu vou entrar num barco, vou me afastar um pouquinho, vou mandar o pescador estabilizar, ele ancora, e eu então, de dentro do barco, eu vou ter a facilidade de falar com esse povo. Preste atenção, até o presente momento Jesus só está pensando numa coisa: resolver o seu problema. É isso que ele quer. Ele não está pensando em Pedro, no barco, na família do Pedro, nada disso. Ele tem uma demanda para atender, uma missão para cumprir, algo para realizar. Então ele está buscando, por estar apertado, uma maneira de resolver o seu problema. Então ele viu 2 barcos, caminha até os 2 barcos, onde os pescadores estão lavando as suas redes. Verso 3: entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Pronto, problema resolvido. Não estou mais apertado, estou fazendo o que me propus a fazer, estou cumprindo o meu propósito, a minha missão. Mas o barco não é meu, o barco é do camarada que me cedeu. Quanto ele cobrou? Não há indício de cobrança. O que nós vemos é Jesus ensinando a multidão do barco. Beleza? Está tudo certinho. Só que aquele barco tem um problema. Aquele barco saiu a noite anterior para pescar e voltou vazio. Os pescadores não pegaram nada. Eles estão cansados,
eles estão decepcionados, é verdade, ainda que estivessem acostumados com esse tipo de situação. Não foi à toa que Jesus escolheu pescadores como base de seu ministério. Por quê? Porque eram pessoas capazes para lidar com frustrações. Um pescador não diz que vai parar de pescar porque não pegou nada numa noite. Um pescador entende que tem dia que é do peixe e outro do pescador. Você está entendendo? Preste atenção, esse é um ensinamento para você. Se você, por causa de uma porta fechada, vai achar que todas vão estar fechadas, você não bate mais. Porque algo aconteceu de ruim, por favor, tente de novo, prossiga. Quando nós vemos Jesus ali, o que eu vejo? Eu vejo que agora, provavelmente, ele já sabe o que aconteceu com aquele barco. Aquele barco não pegou nada. Aquele barco não teve êxito. É verdade. Mas agora Jesus está terminando de cumprir seu propósito. E quando ele está terminando de cumprir seu propósito, ele descobre que está na hora de resolver o propósito do dono do barco. Por quê, pastor? Porque segundo a Bíblia, as coisas de Deus sempre vêm primeiro. Para Ele primeiro, por Ele primeiro, dele primeiro. Sempre Ele vem primeiro. É assim. Primeiro, você me dá um bolo pequeno. Primeiro você me recebe na sua casa. Primeiro você me cede o barco para eu cumprir meu propósito. E fique tranquilo, porque eu sou Deus e não fico devendo nada para ninguém. O grande problema é que nós estamos numa sociedade onde primeiro eu e depois de mim eu vou de novo. Quando nós vemos isso, Jesus está no barco, agora terminou de pregar, acabou de pregar. Quando ele termina de pregar, certo? Verso 4. E quando acabou de falar, está resolvido o problema dele, está tudo certinho, ele disse a Simão, o cara do barco vazio. Esse é Simão, aquele que não pegou nada, mas que pretende sair de novo para na próxima noite. Peixes maiores saem para se alimentar. Diz para Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu imagino Pedro falando: pescar? O senhor é carpinteiro, né? Já vi que não entende nada de pesca. Esse horário a gente não pega nada. Esse não é o horário do peixe. Eu vou sujar minhas redes de novo. Porque ele está lavando as redes, lembra? Lavavam suas redes. Por quê? Porque o peixe que ele queria de noite não pegou, mas a sujeira que ele não queria, ele pegou. Porque quando você não realiza o que quer, inevitavelmente vem resíduos para apodrecer as malhas das suas emoções. Ou você lava essas malhas e deixa elas secarem, ou elas apodrecem e você fica pessimista, negativista e não realiza nada. Por isso que é tão complicado lidar com decepções. Quando nós olhamos para isso, Jesus disse para o Pedro: vamos pescar. Bota o versículo seguinte. Respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda nada, mas por quê? Eu gosto desse texto, porque ele me ensina a obedecer primeiro para entender depois. Tem gente que quer lidar com Deus entendendo primeiro para obedecer depois.
Pensa só, você está numa guerra, de repente o seu comandante diz assim: todo mundo no chão. E aí uma turma já caiu no chão. E aí você, no chão por quê? Tal. Caiu. Tem coisa, querido, que você não entende primeiro. Você obedece primeiro e entende depois. Tem gente querendo entender milagre, querendo entender como é que vai acontecer, como é que a porta vai abrir, como é que o marido vai ser liberto, como é que a doença vai ser vencida. Menino, não entenda. Tem coisa que não dá para entender primeiro. Você obedece primeiro. O Pedro está falando: eu não estou entendendo nada, mas vou obedecer. É isso. Eu vou obedecer. É para jogar a rede? Então vamos jogar a rede. Porque mandas, lançarei a minha. Verso 6. Fazendo assim, colheram uma, e rompia-se-lhe as. Isso aqui é legal. Olha só. Veio tanto peixe na rede. Mas como, gente? Aquela hora. Como é que pode? Que absurdo. Aqui não era a hora do peixe, era? Sim ou não? Não. Se Pedro contar que pegou aquilo tudo naquele horário, o que o pessoal vai falar? História de pescador. Isso é mentira. Ninguém pega tanto peixe a essa hora. Não dá para entender. Ele falou: nem eu entendi, irmão. Quando eu puxei a rede, eu achei até que tinha agarrado em algum troço. Que eu vi o peso da rede, que eu comecei a puxar, senti os peixes bater. Eu descobri que não tinha nada a ver com peixe. Tinha a ver com um tripulante. Ou melhor, com um passageiro da minha embarcação. Tinha alguém ali dentro que não estava comigo à noite, mas ele entrou de dia. E quando ele entra, não interessa se é dia, se é noite, se é favorável, se é desfavorável, se o vento está para lá, está para cá, se tem gente contra, se tem gente a favor, se é fulano, se é ciclano, se tem... Não tem, porque ele chegou. E quando ele chega, ele é o chefe dos crentes. Qual o problema? Sabe quem que chega para resolver? Qual o problema? É Jesus. Quando nós olhamos para isso, eu acho interessante, é o verso 7. Porque preste atenção. Fizeram sinal aos companheiros que estavam, que nem foi. Pastor, por que Jesus permitiu que o outro barco fosse ser cheio de peixe? Porque era parte da mesma empresa. A cooperativa de pesca era dirigida por... Como é que era o nome do pai de Tiago aí? João? Eu acho que é Zebedeu, mas fiquei... Se não for, botei o nome nele, o apelido. Zé Ruela. É uma verdade. Preste atenção. O outro barco também fazia parte da frota de 2. Olha que beleza. Que cooperativa de pesca extraordinária. De dar inveja a japoneses. Olha bem. O Pedro está aqui. Oh! Chega aí, mano. Alguém deve ter falado. Quer ver que Pedro está afundando? Quer ver que deu alguma coisa de errada lá no barco? E os caras que estão... Chega aí. Alguém falou: vamos lá. Vamos lá ajudar o Pedro. E quando ele chega: o que foi, Pedro? Aí imagina eu, que a tradução é minha. O que foi, Pedro? O pregador aí, mano. Isso pesca. Nossa, fiquei até com vergonha. Encosta o barco aqui, irmão. Olha o que Deus está falando para mim e para você.
olha só, vamos fazer aqui direitinho, vamos imaginar. O barco era de Pedro, que tinha um irmão que pescava com ele chamado André, que provavelmente estava com ele no barco, apesar de não citar o nome, porque tem gente que faz parte do processo, mas não aparece no elenco. Ô, gente, eu não sei se você quer fazer parte do processo ou ser citado no elenco. Para mim, menino, eu quero estar no processo. Entendeu? Eu quero fazer parte do furdunço. Eu falo para Deus, se o senhor for fazer alguma coisa, não me deixe de fora. Só se for coisa ruim. Mas do contrário, bota eu dentro, deixa eu participar também. Com alguma coisa, com um dinheirinho, com uma palavrinha, com alguma coisinha. Só para eu participar desse negócio. Quando eu olho para esse texto, o que eu estou vendo é que Pedro está dizendo para seus companheiros: venham aqui. Por quê? Porque eu acho que eu fiz a coisa mais certa que eu tive de fazer na minha vida nos últimos tempos. Eu emprestei o meu barco e investi no reino de Deus antes de pensar em mim. E quando eu faço isso, a bênção que eu recebo não é só minha, ela acaba atingindo as pessoas que estão ao meu redor. Agora o texto diz que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundavam, de tanto peixe, gente. Não é possível que Deus não está falando com você. Deus está preparando uma colheita extraordinária para a nossa vida, para a nossa empresa, para os nossos negócios, para a nossa família. Que gente da nossa família vai ter que vir ajudar. Você tem que me ajudar a levar isso aqui, porque eu não estou conseguindo. Está demais para mim. Verso 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem. Preste atenção. Pedro precisava de quê naquela ocasião? O que ele precisava? Ele precisava de quê? Me ajuda aí, gente, que eu já estou terminando. E o que ele tinha agora? Tinha muito peixe. Tinha ou não tinha? Muito peixe. Muito. Quando ele já tem o que quer, o que ele faz? Jesus, pode ir embora. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo que o Senhor me proporcionou. Porque tem gente que é só ser abençoado que vai embora. É só ter o que quer que vai embora. Deixa eu falar uma coisa com você. Ele não quer te dar uma bênção. Não é isso. Eu sei que você está precisando pra caramba casar. Eu sei que você está precisando pra caramba ter uma porta de emprego, pagar essas dívidas suas. Mas eu acho que você está procurando esse negócio no lugar errado. Entendeu? Você quer casar muito assim, muito, vem para a igreja não, vai no Tinder. Está precisando de muito de dinheiro, arruma um dinheirinho, bota, e como diz o ministro, em criptomoeda. Só Jesus, tem misericórdia. Não vou nem falar mal de ninguém não, deixa quieto. Presta atenção, com Deus não é isso, gente. Pedro falou assim: ausenta-te de mim, pode ir embora, porque eu sou um homem. Muito obrigado, Jesus, cheio de peixe. Verso seguinte. Aqui dá o motivo, né? Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Verso 10. De igual modo também Tiago e João, tá vendo? Os filhos, Zebedeu mesmo. Isso aí. Não é Zé Ruela não. Que eram companheiros de Simão, certo? E disse Jesus o que o Simão falou para Jesus? Pode ir embora, que eu já tenho o que eu. Jesus disse para Simão: não temas, Simão. De agora em diante. Você não está entendendo o que Jesus está dizendo. Jesus está falando para ele: Simão, de agora, se você está espantado com o que tu viu aqui,
Tu vai ficar triste quando eu sair daqui e for para sua casa. Por quê? Vou curar sua sogra. Porque para andar com Jesus não é só coisa boa que acontece, não. Tem luta também para você. O que Jesus está dizendo, Pedro, você não está entendendo. Você vai andar comigo, e isso que você viu agora é fichinha diante do que você vai ver. Eu vou entrar na sua casa, você vai ver eu multiplicar, eu curar, você vai ver eu ressuscitar pessoas. Aliás, Pedro, você vai ressuscitar pessoas também. Ô gente, só eu que estou ficando doido? Que o pessoal está falando de crise. A crise, quem é crise? É uma mulher? Esse dia o cara falou, pastor, vem uma crise aí, pastor, como nunca houve no Brasil. Eu falei, eu já decidi. Ele falou, o quê? Eu falei, não vou participar. Mas como? Dá licença, não estou afim, maluco. O senhor não tem escolha. Eu falei, aí que você se engana. Eu tenho. Gente, não fica com medo do que vai vir, não. Vem o que vier. Você tem que saber quem é que está com você. Para com esse negócio. Tem gente, parece que está ghost do outro lado da vida, querendo assombrar nós. Olha, vem aí mais uma variante. Nossa, sério? Menino, o dólar. Nossa, o socialismo, o comunismo. Que é isso? A tendência é ficar pior? Sim ou não? Sim ou não? Mas quanto mais o negócio aperta lá, mais a glória e a misericórdia é derramada aqui. Olha, está vindo aí os melhores tempos da igreja, da nossa vida, da nossa família. É assim que funciona. Só fica de olho, porque normalmente a necessidade do reino vem antes. Jesus precisou do barco, Pedro disse, toma o barco. Jesus falou, toma peixe. Pedro falou, vai embora. Jesus falou, vem comigo. Olha só como é que o negócio. Pensa, extraordinário, extraordinário, extraordinário. Mas pastor, a Bíblia diz que o discípulo que Jesus mais amava não era Pedro, era o João. Primeiro que quem falou isso foi o João. Porque a gente não foi Jesus que falou, eu amo mais o João do que o Pedro. O dia que o João com o Tiago pediu Jesus para sentar um à direita e outro à esquerda, o Pedro ficou bravo. Chegou lá e deve ter perguntado, eu sento onde? Eu fico em pé. E o barco que ele entrou, inclusive era meu, vocês só vieram ajudar. Sabe o que me encanta? É que apesar de Jesus amar tanto João, não tem nada de errado nisso, João não viveu metade do que Pedro viveu com Cristo. Tudo bem que ele viveu mais, porque foi o último discípulo para morrer, mas também se lascou. Deixa isso quieto, depois vai ler que eu não sou obrigado a ler tudo. Tá certo? Só estou botando curiosidade. O que eu quero? Eu quero é viver o que Deus tem para mim, e quero que você viva o que Ele tem para você, prestando atenção na necessidade do reino, porque ela vai chegar. Essa necessidade vai chegar no reino, aqui, numa necessidade da igreja para você suprir. Às vezes no ministério, às vezes vai chegar num vizinho seu, precisando e necessitando de uma palavra ou de uma oração. Gente, fique de olho naquilo que você tem, porque é isso que Deus vai usar. Jesus pediu de Pedro dinheiro, pediu dele barco, nem gasolina usava. Para Pedro falar, nossa Jesus, dá para pagar pelo menos a gasolina? Saia daqui para viver o incrível, porque você merece isso. Você pode ficar de pé?